Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Lojista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas. Para quem não me conhece, eu sou Salvador Nascimento. Do meu lado, como sempre... Rodrigo Zevzicovas. Não vou falar de futebol hoje não. Tá? Hoje não. Não, então tá bom. Nós estamos gravando isso aqui. Que dia é hoje mesmo, Rodrigão? Hoje é dia 5 de novembro. 5 de novembro. Consultem aí o seu calendário que vocês vão ver o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro, mas deixa pra lá. A gente está muito feliz hoje, especialmente porque a gente tem convidados muito especiais. A gente vai tratar de um tema muito bacana, mas antes disso, precisamos pedir, né, Rodrigão? Por favor. Sigam nossas redes sociais no Instagram, @AbrarteTintas. Aqui nesse canal do YouTube, você já sabe, Abrarte TV, curta, deixa o seu joinha, siga o nosso perfil e compartilhe esse vídeo que você vai ver que tem muita informação de valor hoje, tá certo? E também no LinkedIn. Abrarte. Beleza. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar aqui os nossos convidados especialíssimos. Aqui tem história, hein, Rodrigo? Tem Muita. história. Estou ansioso para ouvir. Conosco, Marcos Correia, o famoso Marquito, né, Marquito? É isso. Um prazer estar com você aqui. Marquito é meu contemporâneo de tinta, cara. A gente trabalhou junto em uma empresa aí, então eu estou muito feliz. E o Luiz Piva. O Luiz Piva, que tem tanta história para contar, né, Piva? Também, estamos juntos. Faz tempo já nesse mercado, né? Mas estamos juntos aí, né? É, isso aí. Eu tive num evento recentemente, a gente estava discutindo quem está há mais tempo no mercado de tintas. E parece que você é um deles, né, Piva? Comecei em 91. Então já faz um tempinho. Ainda você começou antes de mim. Acho que o Marquito começou antes de mim. Começou junto depois. Não. Um pouquinho depois. Mas você sim estava antes de mim. Então eu sou o decano. Aqui dessa mesa sim, mas tem muita história nesse mercado. 1986. Comecei em 1986. Pois é. Muita história para contar. No tempo da laca nitrocelulose. Aprendi muito isso aí. Laca acrílica, monocamada. Ninguém sabe o que eu estou falando, mas deixa para lá. Mas vamos começar. Quem começa contando história, fala um pouquinho. Quem quer falar um pouquinho de onde veio, como começou toda essa história. Vamos deixar o decano falar. Então. Ele começa, né? Sinal de respeito. Né? Obrigado. Depois, quando terminar a gravação, eu falo umas coisas. A gente promete que não vai gravar nem fazer make-off, Piva, mas vamos lá. Assim, eu comecei em 91, né? Faz tempo. Comecei em 91, naquela época. Eu entrei na Coral, né, e uma empresa do qual eu trabalhei 11 anos, daí para frente, e foi muito legal. E depois em 2002 eu fui para a BASF, fui para a Souvenir, e depois em 2016 eu acabei vindo para a Sherwin-Williams, começar um novo trabalho na Sherwin-Williams, onde eu estou até hoje. Então, daquele tempo... Já vai bastante tempo aí no currículo de tintas, muitas experiências, muitas das quais vividas aqui com meu companheiro Marquito, que a gente foi de marketing, depois vim para vendas, trabalhei com ele em vendas, já foi meu chefe algumas vezes nessa vida de tintas, né? E a gente... foi muito legal. Acho que é muito bom ter tido uma carreira até agora, nesse tempo. Passei por muitas coisas que a gente pode conversar depois, desde criação de atendimento ao consumidor, que a gente atendia com telefone fixo. Era uma loucura aquilo. Sim. Então, até hoje. Então, é uma carreira entre vendas e marketing, e colaborando, e contribuindo, construindo. Acho que se eu pudesse classificar minha carreira, eu falaria isso, ajudar as pessoas a construir coisas. Atualmente, qual que é seu cargo? Eu sou diretor de marketing na Sherwin-Williams. Legal, Marquito. Cara, é muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Um prazer. A gente tem uma relação muito próxima com a associação e isso é importante estar aqui trazendo histórias como essa, né? Então, eu tenho... Antes de entrar na indústria, eu tive uma passagem, uma rede de lojas na Bahia, em Salvador, e acho que poucas pessoas sabem disso, né? Poxa, que legal. Então, eu estava, na época, em faculdade e tudo, e eu queria trabalhar. E eu pedi a uma pessoa que eu conhecia, me arranja um trabalho, e eu fui trabalhar. Ele tinha uma rede, era uma das maiores lá de Salvador. E graças a essa oportunidade, eu pude participar de um processo que em 93 ou 94, eu ingressei na BASF como vendedor, inicialmente como repintura automotiva, depois... Você passou por isso também, Marquinhos? Passei. Passou pela repintura. Eu digo por isso, com todo respeito, que eu sou oriundo da repintura. É uma coisa completamente diferente. Eu tenho um carinho especial por esse segmento. Eu aprendi demais
com repintura automotiva. Eu sempre falo, né? O Nelson Sabatini me fez ficar um mês em São Bernardo, porque ele disse, eu não quero você um pintor, mas você tem que entender do processo de pintura. Então, eu fiquei lá em São Bernardo para aprender tudo sobre o processo de pintura. E de lá para cá, eu fiquei 21 anos aí quase na BASF. E há quase 10 anos eu estou na Sherwin-Williams como diretor comercial. E assim, eu acho que o Piva falou uma palavra que contribuir, né? Eu acho que a gente precisa contribuir com o setor, com o desenvolvimento e sempre falar como categoria, né? Como setor, não tão só como empresa ou alguma iniciativa individual, mas eu acho que como negócio, esse é o principal anseio que eu tenho na minha carreira. Legal. Eu não sabia que você tinha essa relação com a repintura. Eu tenho assim A gente ainda não trouxe ninguém da repintura. Quem sabe que a gente consegue trazer o Nelson? Nelson era nervoso, cara. Não era, Marquito? Nelson conhece demais, né? Mas é um cara que eu acho que ele, como algumas outras personalidades da repintura, só para fechar aqui o tema repintura, ele mudou o mercado. Ele mudou um pouquinho o mercado. Ele trouxe... Muito. Conhece muito tecnicamente, a parte de produção. Exatamente. O setor no Brasil inteiro. Então, eu falo da automotiva porque eu sempre falo que se você passou pela automotiva, você passa por qualquer coisa no setor de tintas. Totalmente. A montagem das máquinas iniciais, aí eu montei muita máquina. O vendedor, eu tinha uma caixa de ferramenta e ali eu montava e fazia funcionar. Então, foi muito valioso ter o início da minha carreira por automotiva. E logo depois eu fiquei como misto, mas eu fiquei aí talvez 6, 7 anos entre imobiliária e automotiva. E, Marquito, você falou que passou por loja de tinta, né? O que você fazia na loja e como isso te ajudou na sua carreira? Eu comecei como supervisor de venda das lojas. E aí... Fiquei legal porque eu aprendi aí esse contato com o consumidor, as demandas da equipe que traziam todo o tempo. E logo depois, aí, talvez pelo perfil de ser muito jovem e com já um conhecimento um pouco mais, estava se iniciando o processo de informatização, um dos sócios me tirou para que eu fosse para compras. Uau. E aí eu trabalhei muito próximo com ele, já gerando relatórios, análises de compra mais estruturada. Naquele tempo, quando eu entrei na base, eu ganhei um saco de ficha telefônica, porque a gente tinha que ligar para saber. Você sabe o que eu estou falando, Salvador? Não, eu falo do pager. E tem gente que nem sabe o que é pager, que dirá as fichas. Né? Isso aí porque... A economia ela passava por um momento de muita inflação. Então, diariamente se mudava a tabela de preço. Então, quem acha que é difícil hoje mudar uma tabela de preço, imagina 2 no mesmo dia. Exatamente. Então, a gente tinha que ligar. Então, isso me passou na cabeça, porque logo quando eu fui trabalhar com esse sócio, que era a parte de suprimentos, e eu aprendi bastante em pouco tempo com ele, a importância da compra, né? Então, eu fiquei até o dia que chegou uma oportunidade, o gerente regional da BASF em Salvador, se eu preciso de alguém, ele fez, cara, eu tenho um cara aqui que ele não vai ser sócio, porque não dá para ser sócio, mas é um cara que eu acho que vai caber aí. E aí eu participei de todo o processo e ingressei. Poxa, que legal. A Sherwin-Williams é uma empresa secular, né, Piva? Ela tem mais de 100 anos, não é? 158. 158 anos. Né? Matriz nos Estados Unidos, isso, etc. Nasceu em Cleveland, Ohio. E, assim, na minha opinião, assim, como um agente comercial no mercado, eu sempre olhei a Sherwin-Williams como uma empresa que tenha muita preocupação no desenvolvimento de um produto um produto de extremo valor, enfim, com atributos diferenciados. Mas essa é a minha impressão. Como é que vocês, que são Sherwin-Williams, como é que vocês veem a empresa, como é o posicionamento dela no mercado, quais as aspirações dela, o que vocês podem falar um pouquinho da Sherwin para a gente? A gente tem no DNA da marca o que você falou, Salvador e Rodrigo. A gente falou de qualidade e isso já nasceu com a marca. A gente, né, um dos slogans nossos é isso, que vale a pena fazer bem feito. Né? Então, um dos nossos fundadores falou essa frase, né? E a gente entrou por esse caminho de entregar isso. Isso está no DNA da marca, a gente não lida com isso de uma maneira muito responsável
E a gente trabalha todo dia focando nisso. Então, essa é uma página que a gente escreveu já de bastante tempo. A Sherwin-Williams tem um DNA também de inovação, de buscar novas tecnologias. Foi a empresa que inventou o rolo de pintura. Não sabia disso. O rolo de pintura foi inventado pela Sherwin-Williams. Tintométrico? Sistema tintométrico, o primeiro esmalte base água, tinta acrílica. Quando a gente começou lá na década de 70, no início da década de 70, a trabalhar com essa tecnologia. Então, ela tem esse DNA de seguir trabalhando, seguir olhando, seguir inventando modelos diferentes de negócio. A gente tem um modelo diferente de negócio nos Estados Unidos que tem aqui no Brasil. Então, isso também foi um ponto de inflexão, porque a gente tinha um modelo igual a todo mundo. Depois, isso mudou na década de 70 também. E a companhia ganhou outra atração, ganhou outra dinâmica, vamos dizer, né? Então, tem toda essa dinâmica de trabalho internamente. Num mercado onde a gente vê que cada vez mais a gente precisa fazer essas inovações, fazer essas mudanças. Essa é parte do nosso papel daqui para frente. Então, a nossa busca aqui no mercado brasileiro é por trazer mais desenvolvimento, por trazer coisas diferentes, por trazer iniciativas diferentes. Essa é uma parte do nosso caminho, não é, Marcos? É importante, assim, de forma quase unânime, quando alguém avalia a Sherwin-Williams, sabe que a qualidade faz parte do seu pilar estratégico. Sim. Porque ela sempre esteve aí de forma em vanguarda e inovadora ao mesmo tempo. Ela é conservadora com processo qualitativo, ela não abre mão disso de jeito nenhum, mas ela busca todo o tempo inovação. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Lógico que a gente falou aqui de alguns lançamentos, inovações que foram feitas pela empresa, mas ela carrega isso no DNA, provocando isso o tempo todo, entendeu? Ela está sempre à frente buscando o que é que a gente pode trazer como inovação para o setor, tanto na pintura ou para o profissional. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu acho que, já que estamos falando de inovação, vamos falar sobre a novidade do momento, né? A parceria com a Tintas Palmares. Conta pra gente um pouquinho como funciona, como surgiu essa ideia e como vai funcionar daqui para frente. Legal. Você está falando da loja que a gente inaugurou aí faz quase um mês, né, Piva? Exatamente. Dia 10. Dia 10. Dia 10 de outubro. Esse é um projeto que nasceu tem quase 3 anos. E a gente tinha o inconformismo, eu acabei de falar aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar, de agregar valor ao setor. O setor de tintas imobiliário, a gente precisa agregar valor ao produto também, né? Então, é uma categoria que, quando você olha a construção, o consumidor dá pouca atenção à tinta. Sim. Ou seja, ele vê pouco valor no processo aí de pintura. Então, esse é um incômodo que como é que a gente pode transformar isso? Então, a gente se aliou aí com empresas que conhecem muito do comportamento do consumidor, do varejo, e a gente iniciou um trabalho exploratório. Como fazer um projeto, como criar um escopo que a gente consiga ouvir o pintor, o arquiteto, o consumidor, formatar um layout de loja, embarcar a tecnologia nessa loja, para que a gente possa fazer de forma disruptiva também um conceito inovador. E de lá para cá a gente pesquisa, senta, discute, discorda, concorda, e a gente vem amadurecendo. E por trás, a Sherwin-Williams estava capitaneando o projeto, mas a gente tinha a Bittencourt, que é uma empresa, talvez, se não for maior, uma das maiores empresas aí de gestão e expansão de redes e franquias, aliado também com o Estúdio Jacarandá, que é um dos principais fornecedores de conceito e layout para varejo, e um time multifuncional na Sherwin-Williams, que a gente tinha aí várias áreas participando de todo o processo, buscando informação, validando essas informações, até nascer o projeto. E a parte final, que foi maquete, o que coloca, o que não coloca, o espaço dedicado ao profissional pintor, ao profissional arquiteto, e também engajasse o consumidor final numa experiência nova de escolha da pintura, da cor e o processo de compra. Então, não é fácil, é inovador. Eu acho que, com todo orgulho, a gente pode falar que não existe uma loja talvez tão futurista,
para o setor, como a gente colocou, e aliado a isso, um parceiro que já conhece como a gente trabalha, o Ricardo da Palmares, que participou efetivamente desse projeto. Metade já, a gente incluiu ele dentro do projeto para que ele também desse a opinião e fosse operador, né? Porque aí é o know-how dele. Sim. Ele sabe operar. A gente não tem essa competência de saber operar como ele tem para o mercado brasileiro. E esse conjunto todo se dá aí nessa loja que foi inaugurada no dia 10. Eu convido a todos vocês que façam a visita, conheçam, porque tem muito trabalho. O inaugurar a loja, tá tudo certo. Agora... O pós, aí a gente tem muito trabalho para fazer. E vocês podem dizer que a loja é a loja ideal de tintas que vocês enxergam como a loja ideal de tintas? E se sim, como que o lojista de tinta, o lojista que já tem a sua loja, como ele pode se inspirar naquela loja para fazer melhorias na loja dele? Eu acho que... Fala aí, Pipo. Eu tenho uma opinião que não é a loja ideal. Eu acho que ela é uma loja diferente que a gente vai aprender coisas ainda aí dentro, né? A gente não pode achar que a gente pôs lá dentro tudo o que eu podia oferecer. Por exemplo, a jornada que a gente fez nessa loja já é uma jornada diferente. Ela visa diminuir a fricção do consumidor com o processo. Mas dentro do processo a gente tem coisas a melhorar ainda. Tem coisas a melhorar em termos de produtos, tem coisa a melhorar em termos de informação de embalagens, tem coisa para melhorar em termos de embalagens. Isso faz parte do processo de compras. Então, por isso que eu acho que não é só a loja em si, o desenho, a jornada lá dentro, com 3D para a pessoa ver o ambiente, com todo o aparato eletrônico, com tudo isso. Quando eu chego no final, eu entrego para o cara, de repente, uma embalagem que não esclarece, que não ajuda. Eu estou dando um exemplo aqui, mas isso pode se estender para produtos, pode se estender para o processo de compra como um todo, né? Dentro da loja. Então, assim, a loja ela é um avanço. O que a gente espera com isso? Provocar o mercado. Provocar para que o mercado caminhe. Eu acho que esse é parte do nosso papel na construção. E a gente vai aprender muita coisa aí dentro também. São conceitos, né? E agradeço muito a Bittencourt e a Jacarandá. E eu me lembro das primeiras reuniões com a Liana, com a Márcia, com todo o pessoal ali e tal, que eu mesmo tive que me revisar internamente. Porque os meus conceitos já são pré, né? Então eu tenho que me revisar todos os dias e eu espero aprender muito aí. E o Marcos falou uma coisa interessante. Da operação, agora começou o jogo. Então, dessa operação para frente, é que a gente vai entender, e eu espero que quem vá lá também visitar, também nos ajude a evoluir com o método. Falar, aqui a indústria, sei lá, de embalagens pode ajudar com essa contribuição, aqui a indústria de fornecedores pode ajudar com esse tipo de produto, talvez mais sustentável ainda para o futuro, que tenha uma pegada como se fala, de retorno. E tudo isso que a gente vai falar para frente no mercado das tintas. A loja ela vai se enriquecendo no dia a dia. E acho que não tem nenhum problema. Fica na Avenida Bem-TV. Bem-TV 288, Isso. Moema. Tá. Moema, que foi onde começou a operação da Sherwin Williams no Brasil, estou enganado. Isso. Uma aí. coincidência super feliz, né? Uma bela coincidência. E assim, Salvador, a gente visitou 72 pontos até chegar a esse, tá? Uau. Então, o processo, ele teve suas dores também. Mas qual que era a busca? Não, a gente tinha uma metragem, um modelo de prédio que a gente conseguisse adaptar o máximo possível que a gente tinha colocado como layout desejável, custo, porque essa loja a gente pode embarcar o que a gente quiser como conceito, mas ela precisa ser viável financeiramente. Então essa sempre foi uma responsabilidade nossa. Então a gente nunca passou por cima disso. Tudo caminha bem, vamos embarcar em inovação, os nossos desejos e a busca pela loja ideal é uma parte, né? A gente não sabe, a gente não tem todas as respostas, mas a gente está buscando chegar no modelo ideal que pode ser compartilhado, porque eu posso aproveitar partes dessa loja para poder colocar em outras, não tudo, mas a gente precisa avançar. Então, mas foi uma feliz coincidência ser em Moema, onde a gente começou a nossa unidade produtiva no Brasil, no mesmo bairro. Legal. Na edição a gente vai colocar umas imagens da loja para o pessoal dar uma olhada, né? Se não tiver nenhum tipo de problema, né? A gente conversa antes, se for o caso. Mas eu gostaria de dar essa oportunidade para quem nos vê agora, para conhecer um pouquinho, nem que seja o que a gente pode mostrar em algum momento, desse novo conceito, que eu acho que é muito importante. Que é o que a gente estava conversando nos bastidores, é uma conversa que a gente sempre tem na associação.
Agora é o Salvador que está falando. Eu entendo que o nosso mercado, o nosso segmento bem específico, o varejo especializado em tintas, ele tem um gap aí, ele tem uma necessidade de desenvolvimento que a gente está sempre buscando auxiliar o lojista a entender esse processo, né? A gente conversa muito aqui nessa mesa, e o Renato Sá, que está sempre com a gente aqui, ele costuma sempre bater num determinado ponto, né? Se a gente pudesse resumir o mercado de tintas apoiado em 3 pilares, que é a indústria, pintor e revendedor, a indústria ela detém a tecnologia, ela tem essa preocupação frequente em inovar, em puxar, em tracionar o mercado e, olha, vamos tentar ir por esse lado, enfim. Aí você tem um pintor que de 5 anos para cá se organizou, colocou na mesa aí as suas demandas, eles têm se desenvolvido e se organizado de uma forma muito rápida, e a minha preocupação pessoal é o varejo ficar meio defasado. Eu acho que o varejo de tintas, sendo comparado com outros varejos, ele tem um gap. Ele é um mercado que a gente estava falando, Marquito, tradicional, conservador por essência. Então, eu acho que iniciativas dessa natureza são desejadas. Só que a gente se confronta com o próprio preconceito, né, Piva? A gente estava brincando aqui que a gente já tem um tempo no mercado, né? É o que eu estava ilustrando. Eu estou lá na loja, essa loja nova da Sherwin Williams, da Palmares, e a gente fica olhando, procurando aquele ambiente que a gente está acostumado, né? Eu acho que é muito importante essa disrupção. Incomoda. Bom, vai lá. Não, eu ia comentar que o setor, e eu olhando desde da minha cadeira, né? Eu olhando desde a minha cadeira, tem uma coisa que a gente tem que lidar melhor com ela. Porque muitas vezes conceitos bons foram abandonados por não trazer um resultado imediato. E a gente acaba não aprendendo com alguns dos nossos próprios erros do passado. E erros esses que deviam servir de uma lição importante para a gente. Então a gente joga, às vezes, um conceito inteiro fora por um resultado que não foi aquele no momento que se buscava. E eu acho que esse é uma coisa que a gente tem que tirar do caminho. Ou seja, é por isso que a gente tem um papel de provocar. Eu estou aqui do lado de um cara que provoca bastante. Né? Então, assim, provocar. Porque mesmo que a gente tenha... O setor tem que evoluir. Esse é um modelo. A gente anda pelo Brasil todo e a gente anda muito no mercado. Tem outras iniciativas legais que ocorrem por clientes nossos também do mercado. E a soma de tudo isso vai tornar o apelo da tinta maior do que ele é hoje. Porque sem a gente mexer no processo de interação com o consumidor, a tinta nunca vai ter o sex appeal que tem outros materiais. Ela não tem mesmo. Ela não. Boa. Ela é uma coisa programada, ela é uma coisa planejada. Eu não me encanto imediatamente com ela. Então, é uma distância muito grande do consumidor com a tinta. Então, esses intentos, essas iniciativas, na minha cabeça, tem que vir em estreitar um pouco isso para que eu possa subir um pouquinho no ranking do consumidor com o produto. É muito importante esses pontos, porque você trouxe na discussão o empoderamento dos pintores através das demandas. Ou seja, ninguém estava esperando isso, né? Sim. Isso foi um movimento e que fez a indústria e os revendedores também repensar. Vamos repensar o modelo de o que é que eu atendo, como eu atendo, né? Que tipo de produto eu trago. Isso foi provocado pela categoria. Então, eu acho que a indústria tem seu papel também de informar. Como é que eu provoco? Porque a gente precisa sair desse tradicional ou do formato. O valor está na compra. Se eu tenho um bom desconto, se eu não tenho um bom desconto, se eu vou encher minha loja de tinta ou não vou encher de tinta. E o consumidor está à parte do processo. Está longe desse processo aí. Então, cada vez mais eu reduzo o aspecto de discussão, indústria e o empresário, o empreendedor. O pintor, ele se colocou dentro da discussão, porque ele virou um ator importantíssimo, já era um especificador importante no processo de pintura, mas ele colocou, cara, eu tenho demandas diferentes. Então, eu acho que o consumidor tem também. E eu trago isso porque antes da inauguração, no dia 8, eu apresentei o projeto no fórum do Be Connected. Isso mesmo. E aí, ali tinha mais de 1.200 pessoas, de segmentos variados e diversos. E eu fui
Depois da apresentação, eu fui muito acessado para dizer assim, você falou todas as dores de quem vai comprar tinta, principalmente o público feminino que estavam lá. E logo depois eu também recebi várias mensagens e e-mails para falar parabéns pelo projeto, porque você pensou no consumidor. Ou seja, está na hora do varejo de tintas pensar no consumidor. Perfeito. A gente levar essa demanda, que assim como foi trazida dos pintores, a gente levar também do consumidor final. Eu queria fazer uma pergunta até para você também, Salvador. Cada um de vocês, o que vocês viram nesse projeto que vocês falaram... Um destaque da loja, fala, puta, a gente podia ter pensado, como ninguém pensou nisso antes, entendeu? Dessa loja que foi inaugurada agora no dia 10. Você também, já que você foi visitar, o que vocês destacariam? Deixa eu começar, que eu tô do lado de cá do projeto, mas eu vou pedir permissão para não dar a minha opinião, porque eu tenho um monte de filtro. Quase 40 anos no mercado de tinta, né? Eu vou dar a opinião da minha esposa, que não tem nada a ver com o nosso mercado. Ela é uma pessoa que é extremamente visual e ela é publicitária. A primeira formação dela é publicitária. Ela não queria sair da loja, o que eu acho que é um ponto extremamente positivo. Super. O que mais encantou a Rose foi aquela iniciativa de você agregar à pessoa uma cor, dar a cor dela para ela, ou seja, a personificação da cor. Aquilo deixou ela... A latinha tá lá com a cor dela, ela fala eu sou, e dá o atributo da cor. Entendeu? Eu sou assim, então ela, sabe, ela se sentiu super valorizada. Essa é a minha paleta. Não vou lembrar agora, me perdoem, acho que é luz e sei lá, alguma coisa solar. Bom, isso é óbvio, a Rose é assim mesmo. E também, me desculpem a falta de memória, o Piva, aquele processo de realidade virtual. Isso. É o... Um óculos 3D Sim, de realidade virtual mesmo. Sim, mas o simulador de ambiente chama-se Color Snap. Color Snap. Ela não queria mais sair dali. E eu até brinco, né? Quem conhece, o Rodrigo conhece a Rose, eu falei, arrumei um problema, eu não vou ter que pintar a casa. Ela falou, não quero mais pintar a casa. Eu falei, como não? Você foi lá no Color Snap? Não, agora eu quero uma casa nova. Tem que ter aquela cor. Já estamos contribuindo com o setor. Exatamente. Também, então, quer dizer, a perspectiva dela foi muito legal, assim, essa devolutiva que ela deu, né? Porque, como eu disse no começo, a gente fica procurando produto exposto e tal, e ela não, ela circulou, ela foi em cada ponto, mas ela ficou super encantada. Ela falou, a frase que ela usou, deveriam ter mais lojas de tintas assim. Porque ela é a decisora do processo. Que legal. Ela é a decisora do processo. Né? Então, quer dizer, eu acho que o feedback foi incrível, foi incrível. E vocês, o que vocês destacariam na loja? Eu destaco a jornada. Eu acho que aqui a gente pensou, acho que o que mais me agregou e que eu não estava pensando no começo do projeto assim tão claramente, era que ela tem uma jornada. Você entra, você se direciona, você passeia por ela, você tem experiências que são sensoriais, e aí você senta para conversar e aprende o que pode ter mais ali. Então, você acalmar essa jornada, você direcionar o consumidor dentro de uma jornada de compras, é o que foi mais surpreendente para mim. Porque é óbvio que toda loja tem o seu fluxo, toda loja tem a sua maneira, mas ali você não entra e vai lá num balcão e para ali e pergunta para um rapaz, ou você fica circulando entre as latas e tal. Não. Você tem claramente um caminho que você vai se encantando com uma coisa, vai olhando para outra, vai virando, quando você percebe, andou na loja. Então isso para mim foi o que ficou mais claro e foi mais legal. Eu acho que eu estou em linha com o Piva, porque se você olhar para... a gente falou do óculos de realidade virtual. É inovador para o setor, mas não é para a realidade do varejo. A gente trouxe ferramentas que já funcionam. O sistema de pagamento que o vendedor atende e faz até o pagamento final ali, tudo no celular. Cara, já existe isso como... Mas difícil você ver implementado e funcionando dentro de uma loja de tintas. Então, eu acho que a jornada... e para mim, a palavra que vai traduzir o processo vai ser satisfação. Tá. Então é o seguinte, o consumidor, é o que o Salvador falou agora da esposa dele. Ou seja, se sentiu realizado dentro da loja. Essa satisfação, você gera vínculo com a marca. Então, o processo final
essa marca conseguiu trazer para mim soluções. Então, eu consigo escolher, numa jornada sem fricção, a minha cor, eu consigo ter uma cor que é minha, eu consigo visualizar esse projeto de forma... É muito legal. Quem teve a oportunidade de sentar lá e ver o projeto e você circular por dentro de um ambiente com a cor que você escolheu, isso facilita demais o processo de compra. Então, e essa loja tem um quê a mais, que aquela árvore que tem dentro da loja. Sim, tem razão. Quando a gente chegou lá naquele... E a gente olhou e falou, isso aqui tem que virar um lugar que a gente possa explorar. E realmente, a gente colocou lá o Mood para que o arquiteto, junto com o seu cliente, ele vai lá e construa de acordo com a vontade do consumidor, com os materiais disponíveis na atualidade, e que você faça isso de forma descontraída, legal, aconchegante, que é todo colorido aquele espaço. Então, eu acho que o processo da jornada, a palavra final, satisfação. Eu acho que o consumidor tem que sair dali, cara, essa marca, essa empresa me trouxe satisfação de compra no processo de pintura. Comprar tinta não é uma coisa chata nem incômoda. Comprar tinta é legal, é bom. Eu posso participar, né? Porque o consumidor, às vezes, ele não se sente preparado para escolher uma cor, ele não se sente, né? Ele não tem essa... E ele ali participa de uma forma muito sutil. A paleta de cor da sua esposa, sim, ela participou com ela, né? Com a participação Exatamente. dela ali, uma conversa, acaba que demos a cara dela numa paleta de cor que ela tinha dentro dela, talvez sozinha, ela não teria tido o estímulo de escolher ela mesma. Ela, no filme, e de uma maneira... Me sumiu a palavra. De uma maneira quase intuitiva, ela conseguiu... Automática, ela acabou escolhendo, fazendo. E tem um dado. Amanhã a gente tem uma reunião, porque a gente vai fazer um follow-up muito próximo com a evolução dessa loja, todos os processos, para que a gente possa corrigir. Porque não está imune a erros, a mudança de rota, mas a gente tem um dado interessante que a loja está sendo procurada por muitos pintores para comprar materiais que não encontram em outras lojas. Ou seja, acessórios de pintura que eles viram e que lá está exposto, estão expostos. Então, isso já dá um cenário. Se a gente cria um fluxo que tem essa curiosidade, porque tem um espaço para o pintor, e ele já acha que essa loja traz para ele uma experiência também diferente, a gente já avançou em grande parte do nosso processo que a gente tinha no desejo. Sensacional. A gente discute muito como que a gente pode fazer o nosso mercado... eu penso assim também e compartilho esse pensamento com outras pessoas na associação. Quando a gente se debruça nos números do mercado de tintas, a gente vê o Brasil, o quinto mercado de tintas do mundo, 1,8 bilhão de litros produzidos no ano passado. E a percepção que eu tenho quando a gente olha o consumo per capita é que a gente pode avançar. Aí a gente começa a falar em caminhos de expansão do mercado, que tem que passar por isso que nós falamos agora, que é deixar esse produto mais amigável para o consumidor. Ele tem que querer e gostar de pintar. Eu acho que é um legado que eu gostaria de contribuir para deixar no nosso mercado aí, né? Falando de expansão no mercado, vendo pelo varejo, como é que vocês viram 2024? Porque a Sherwin-Williams tem um modelo muito interessante que é a Revenda Master. Teve um crescimento muito bom pós-pandêmico, né, Marquito, né, Piva? Teve um crescimento muito legal. A gente acompanhou isso na associação. Mas eu queria que vocês dessem um feedback, porque a gente, como está muito centrado aqui no Sudeste, a visão da gente é meio curta nesse aspecto, né? Como é que foi 2024, esse processo de expansão, de crescimento do varejo? Como é que vocês veem para o futuro? Porque tem alguns modelos que a gente não via antes. Franquias, os chamados licenciamentos de marca e outras coisas. Queria que vocês nos ajudassem a entender como vocês estão diretamente ali, no dia a dia no mercado, a gente entender como foi 2024, como é que vocês veem o futuro. Tá bom, quer começar ou quer? Então, vamos lá. Primeiro, o mercado em si é um mercado que está se expandindo, né? Dados da Abrafat, a gente vê que o mercado está com um crescimento, o último que a gente tem é de 6,5%. Isso. Uau. Então, de sell-in, né? E a gente tem que ter uma preocupação muito clara do sell-out, né? E isso em todas as regiões do país.
a gente tem um conceito da Revenda Master, esse já era o propósito inicial. A gente tem uma transferência de know-how, porque nós temos mais de 4.800 lojas nos Estados Unidos, e que a gente pode trazer conhecimento, e é isso que a gente tem feito. Devemos finalizar o ano com mais de 300 lojas operando como Revenda Master, e a gente tem uma ambição audaciosa, ousada para o futuro. A gente vai continuar tracionando esse processo, porque está dando resultado. Então, hoje você vê lojistas com rede de lojas operando. A gente falou aqui da Palmares, que já vai com a 9ª loja. E isso tem se espalhado um pouco pelo Brasil. Então, ao mesmo tempo, a gente vê uma tendência, não sei se tendência ou se comportamento agora de verticalização, ou seja, fusões acontecendo. Esse é o tema que amanhã no Summit a gente vai falar um pouquinho também, porque pode ser por vários motivos. Ou falta de sucessão, ou eu não ter a gestão adequada para tocar, ou querer investir em outro negócio, mas está acontecendo. É um fenômeno que vai contribuir, talvez, para essa aceleração de modelos que até 5, 6 anos não existiam no mercado de tintas. Sim. Você existia aquele investimento em PDV das indústrias, junto com o lojista, que tem contribuído bastante também com esse desenvolvimento, buscado essa inovação, a melhoria dessa comunicação no PDV. Mas, de forma estruturada como rede, a gente tem, na Revenda Master, um processo que se parece como uma franquia, uma assessoria de qualificação desde o início do processo, da definição do empreendedor, na ajuda, suporte para escolha de ponto e racional de viabilidade financeira para o negócio, e o pré e o pós-abertura, que é aí dando toda a assistência e transferindo esse know-how que a gente tem. O Brasil precisa avançar em outras coisas que quando a gente fala de segmentação da venda, né? Para quem você vende? As necessidades são diferentes. Quando eu falo de alguém que só faz obra comercial, de repintura, ou alguém que trabalha só com obra nova, ou o pintor que trabalha ele sozinho, que vai lá fazer seu processo, dificilmente você vê uma loja de tinta fazendo essa análise. Recentemente eu estava com um Piva num processo e o cliente estava reclamando de um posicionamento de preço de um concorrente que estava perdendo a venda. E eu disse, mas qual sistema você tem? Tem o Citel. Você consegue ver em que segmento você perdeu mais. E quando ele abriu, ele olhou assim, para o consumidor final ele não estava perdendo nada. Ele estava perdendo para o segmento de repintura. Ou seja, a empresa de pintura que faz repintura, ele fez, pô, cara, na minha cabeça tinha que baixar o preço de tudo para poder... Não, cara, você precisa analisar o dado. Então, a gente como Revenda Master, a gente tem trazido isso para a discussão para que fique mais racional o negócio. Então, o ano a gente acredita que vai terminar de forma positiva. O mês de outubro, a gente não tem dados ainda oficiais, mas foi um mês também positivo. Foi. E quanto à evolução, Salvador, Rodrigo, eu acho que a gente vai continuar esses movimentos aí, se consolidando, algumas franquias ou outros modelos que a gente tem visto também. Mas a Revenda Master, a gente tem um objetivo aí que a gente chegue até 2030, pelo menos em 880 lojas, né? Legal. É um plano. Eu diria que quando a gente fala de qualidade, a gente tem no Brasil um equilíbrio muito grande entre falando de acabamentos, né? O premium, o standard econômico. Eu acho que a gente sofreu um pouco durante alguns tempos com um trade down de produtos, mas eu acredito que para o futuro a gente vai ter um reequilíbrio disso. A gente vê um segmento standard reagindo já de uma maneira diferente, isso é uma boa notícia. A gente vê que grandes clientes trabalham muito mais com produtos standard e premium do que econômico, muitas vezes. Então, assim, e aqui não estou advogando contra quem vive muito mais de produtos econômicos que indústrias que vivem muito mais do mix econômico ou não, mas isso puxa todo mundo para o desenvolvimento de uns produtos de maior qualidade, que eu acho que é a grande pegada no mercado para frente. O brasileiro,
ele gosta de produtos de qualidade. Talvez ele não tenha grana para comprar todos que ele quisesse comprar. E eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que a gente vai evoluir nisso e a gente tem um papel de ajudar nessa evolução. A indústria, junto com o comércio, tem esse papel de ajudar o consumidor a entrar por esse caminho. Já que a venda é uma venda assistida, muita da venda ela ocorre de uma maneira assistida, a gente tem na mão uma possibilidade de interferir nesse processo e fazer com que ele compre o produto adequado, para a gente ter uma segmentação também do meu lado, olhando aqui para o marketing. Por exemplo, a gente tem um grande problema, na minha opinião. A gente não segmenta bem os produtos. Eu não tenho produtos só para interior praticamente na minha linha e outros desenvolvidos só para exterior. Se eu fizer isso no futuro, se a gente conseguir vender e ter uma segmentação mais clara de produtos, a gente pode otimizar os produtos, porque hoje eu ponho tudo dentro de tudo. Sim, né? Quer dizer, sim. se eu direcionar, se eu segmentar mais e trabalhar que o mercado entenda essa segmentação como uma coisa positiva, é um papel que talvez a gente tenha pela frente, de trabalhar mais isso junto com o consumidor. E o Marcos falou do Summit. Eu acho que o Summit e essas iniciativas que têm ocorrido por vocês, as entidades, nesse aspecto, abre um papel importante de discussão extra crachá, extra Sherwin Williams, extra outras empresas. Né? A gente tem que conversar o que a gente quer fazer dentro de casa, temos o tempo todo para conversar e conversamos aqui. O que a gente tem que fazer fora de casa como indústria, com o nosso papel no segmento, tem que ser conversado, tem que ser visto como a gente pode crescer juntos como segmento. É um papel muito liderado pela própria Abrafart também, né? Que tem seu posicionamento aí. Mas eu acho que a Abrart entra como parte do comércio. Então, todas essas iniciativas que põem todo mundo numa mesma mesa conversando são muito ricas também. Porque a solução também aparece daí. Né? A gente está ansioso, lógico, quem vê esse vídeo já vai vê-lo depois da realização do Summit, mas a gente está muito ansioso. Primeiro porque foi uma iniciativa pioneira dentro de casa mesmo. A gente estava muito focado nos eventos que a gente está acostumado a fazer, estava muito acomodado nesses eventos. E essa é um atributo que a gente deixa assim a cargo da nossa presidente e da nossa diretora de marketing, que elas estão incomodadas. Isso é muito bom. Isso é muito bom, está no perfil delas. E a surpresa, a gente ficou muito ansioso. Que tamanho vai ter esse evento? A gente optou por ter uma determinada dimensão. Lotou em horas. Ou seja, está todo mundo querendo conversar, Piva. Eu acho que é essa, né, Marquito? Eu acho que é essa. Essa é a grande notícia que a gente trouxe, que a gente traz do Summit. A gente precisa conversar. A gente precisa entender. Eu costumo dizer para os meninos, para o Rodrigo, para o Daniel, que a gente precisa ser cada vez mais institucional. E os revendedores aqui, eu faço um apelo para os varejistas, né? Deixa um pouco a figura da concorrência de lado e vamos sentar, vamos conversar para todo mundo ganhar. Né? Senão a gente vai estar repetindo. Foi até discurso. falar da Valquíria, né, na eleição da presidência. Vamos deixar a concorrência de lado, vamos trabalhar em exatamente. Dentro de casa também acontece. Às vezes, os nossos diretores lá da Abrart, eles se esquecem que eles ocupam um espaço ali institucional. Tem que estar lembrando, você não é concorrente, vamos... Né? Mas eu acho que vai ser um evento precursor aí de um movimento muito bacana aí. Tô ansioso. A gente fala tanto de tinta, minha namorada, minha mãe fala, toda hora eu quero pintar a casa. Eu tenho muito legal. isso de... Chego na casa da minha sogra, pintou a parede, eu tenho reparado muito nisso cada vez mais, né? No mundo ideal para vocês, quanto uma família de classe média, quanto ela deveria pintar a casa todo ano? Qual que seria um mundo utópico para vocês? A gente tem uma frequência de pintura muito aquém do esperado, na minha opinião. 5 anos, eu acho que Por na aí, média, por né? aí. Fica mais ou menos nesses termos. Eu te diria o seguinte, eu acho que aqui o desafio, a gente lançou um desafio nos Estados Unidos que chama Room by Room. Né? Ou seja, não precisamos pensar em pintar a casa toda de uma vez. Nós acho que podemos pensar em renovar as partes da casa. Porque isso renova a gente. Sim. Né? Sim. Então você teve chegou um filho, faço um quarto novo. Saiu um filho, mas veio a sogra morar comigo, eu faço um quarto novo. Sim. Quer dizer, a casa ela é dinâmica, a nossa vida vive de projetos. Ninguém tem uma vida agradável se não tiver projetos em qualquer idade. Se você perdeu seus projetos, você morreu, Sim. você não existe. Então,
E a pintura faz parte dos projetos, da renovação, de trazer um ar novo, de trazer uma pessoa nova para dentro, eu me separei, quero reconstruir, não importa, a vida é a vida. Então, eu casei de novo, é como eu disse, então, a gente tem que, eu acho que essa frequência, eu acho que o grande desafio que a gente tem é de colocar a tinta dentro da renovação e colocar a tinta no dia a dia e tirar esse estigma de que eu compro um produto só para pintar a casa toda ou que eu pinto só se for para a casa toda. Não. Faz um espaço, faz um canto, personaliza, né? Coloca a tinta dentro do seu rol de renovação. Acho que esse é o issue, o desejo que eu tenho para frente e que nós devemos ter para frente como tinteiros, de que essa vai ser nosso futuro. Realmente a frequência, né, de pintura. Não, eu acho que a pandemia, ela mostrou isso pra gente. Né? Sim. As pessoas ficaram mais em casa, você partiu o quê? Vou cuidar da minha casa. É. Então tem que entender esse comportamento, talvez como a casa tem representado para as famílias brasileiras, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande desafio da indústria, é você aumentar a frequência e espaços menores. Eu acho que até os últimos lançamentos que a gente vê surgindo, vem nesse sentido. Quando você fala de efeitos especiais, que sim. você vai pintar partes de uma parede ou de um cômodo, eu acho que já vão nesse sentido. Então, não se preparar para uma grande pintura, mas sim você trabalhar renovando ambientes e espaços. Eu acho que isso devia estar na cabeça de todos também, né? Aquele tripé que o Renato fala, do lojista e até o pintor, oferecer trabalhos menores. Não precisa pintar a casa inteira. Sim. Vamos começar pintando sua sala, quando der, pinta as outras partes, né? Como que a gente pode trazer essa discussão para o dia a dia, né? Assim, o estímulo do uso da cor é um gatilho importante, porque quando você usa a cor, você renova mais, né? Você muda uma tendência, né? A gente estava lá no lançamento das tendências 2025, é que a gente tá que nem automóvel agora. A gente já lança no meio do ano o modelo 2025. Né? Verdade, mudou. Isso então, também. Tendências 2025. E aí eu já tava olhando, falei, puxa, eu tenho lá uma parede pintada com a 2024. Como se tivesse 2024 já passado, né? E aí, agora tem que pintar com a 2025. Essas discussões vão estimulando, né? Eu tenho uma experiência legal com isso. Em um determinado, acho que em 2010, eu fiquei um tempo fora, estudando, e quando eu cheguei, eu fiquei na casa da família. Quando eu cheguei, eles não sabiam o que eu fazia. E o dono da casa me convidou e disse, vamos comigo que eu vou comprar tintas. Uau! Então, eles estavam se preparando para a pintura. E eu fiquei quieto, eu acompanhei o processo, isso foi nos Estados Unidos, e fui lá, a mulher dele tinha escolhido a cor, e ele foi comprar. E eu fui com ele. Então, chegou lá, preparou um galão, voltou para casa. Eu já espantei ali. Eu disse, o que é isso aí, né? Ele foi, se preparou com aquele galão, pintou um cômodo e, passou 3 dias, ele, vamos na loja. Aí eu, vamos. E eu não tinha falado nada, que eu trabalhava na indústria de tintas. E foi lá, comprou mais um galão e ia pintar o outro cômodo. Então, o processo de pintura, entre o trabalho dele, tudo, o acordo que ele fazia com a esposa para escolher a cor, tudo, e ele ia pintar. Então, ele ia pintando com essa demanda. E aí, no 3º galão, eu falei com ele. Eu disse, por que você compra assim? Ele, não, mas aqui a gente só pinta assim. Eu não pego uma empresa e venho aqui pintar minha casa inteira, eu vou pintando aos poucos a escolha. A família participa do processo da escolha, principalmente das cores. E a gente vai adequando. E aí eu falei que eu trabalhava na indústria de tinta no Brasil e que o comportamento era um pouco diferente. Você recebe uma lista do pintor, você vai lá, compra tudo e você volta. Mas isso já me chamou a atenção demais. É isso que eu acho que vem acontecendo. De forma lenta, mas vem acontecendo no Brasil. E não é uma ameaça para o pintor. Não, eu acho que é justamente o contrário. Porque você valoriza, né? Não tem dúvida. O do it yourself, ele valoriza o processo de pintura. E não é uma ameaça. Não é. Eu acho que tem o mercado, ele tem se segmentado claramente. Você vai ter a importância do pintor no processo de pintura, mas para mim, por toda a eternidade, porque existe um processo. Seja quando você vai fazer um processo de pintura comercial ou residencial. Depende aí de algumas variantes. Poder aquisitivo da pessoa, que pode contratar ou não.
né? Um projeto que tenha maior... você precisa de uma parte profissional muito forte, você tem o pintor. Mas eu acho que essa segmentação é boa para todo mundo, cara. Claro. É boa para todo mundo ganha. Porque é o que eu digo e repito. O consumidor, ele deveria entender que pintar é bom. É um negócio, é um processo legal. Não é um transtorno. Porque foi feito lá uns 5, 6 anos atrás. O Citivesp fez uma pesquisa com a Ogilvy, perguntando por que dessa frequência de pintura. Aí o consumidor disse que ele pinta em 3 situações. Quando ele entra na casa, quando ele sai da casa, quando não tem mais jeito. O nosso desafio é cultural, né? Acho que o grande desafio é se a cultural. gente for para o lado das embalagens, tem muito a ver com esse perfil de compra. Ou seja, uma lata de tinta hoje, vamos falar que em média ela pinta 100 metros quadrados. Tá. Um cômodo de 100 metros quadrados tem que ser uma casa muito grande. Então, aí você começa... Tem apartamentos que não tem isso. Que não tem. Exato. E aí você começa a ver assim, pô, será que não muda? Porque tem essa barreira conservadora, ou seja, da indústria ou do varejo, ou por causa do consumidor. O consumidor está acostumado a ir lá e comprar uma quantidade grande e, na sua grande maioria, sobra tinta. Gera um outro problema, uma outra questão. Eu estava conversando sobre isso ontem. Eu mesmo sou um mau exemplo. Compra superdimensionada, fica o resíduo, a lata, aí a gente começa a gerar outros problemas. Aí. Então, quer dizer, uma conversa que nós tivemos com uma pessoa do mercado que disse para a gente o seguinte, e isso ficou na minha cabeça. A gente fala muito em latas de 18 litros. Eu estava lembrando disso agora. Eu ia falar isso. A gente fala muito de lata de 18 litros. A gente esquece o que a gente pode fazer com um galão ou com um quarto. Né? Pois é. E a gente tem produtos excepcionais nas nossas prateleiras aqui no Brasil. E a gente vive num país, o brasileiro ele é aderente. Ele é um cara que ele engaja nas coisas. Se a gente conseguir ter uma comunicação, ter produtos mais voltados ao consumidor, ele adere imediatamente. A gente vê, nós somos top de linha em uso de redes sociais, nós somos top de linha em uso de apps. Sistema bancário, a gente usa cartões de aproximação que no mundo tem poucos países que utilizam Pix, da maneira que a gente utiliza. o Pix, Pix. como cresce da noite para o dia, para um país onde todo mundo fala que a gente não tem cultura. Né? Que é outro erro. Né? Quer dizer, a gente tem os nossos defeitos, mas a gente engaja, a gente aprende rápido. Então, eu sou muito otimista nisso. Eu acho que assim, quanto mais a gente aproximar a nossa categoria dele, mais ele vai engajar nela e mais a gente vai ter sucesso. Coincidentemente, no fim de semana eu estava lendo uma entrevista que o presidente da operação da Saint-Gobain, na América Latina, a Saint-Gobain é um gigante do Matcom, e aqui eu estou querendo fazer uma visão otimista para o futuro, né? Eu vou abordar 2 temas para vocês me ajudarem a trazer essa coisa. Ele disse que existe não é uma tendência, já é uma realidade em muitos países, da construção leve e sustentável, que dá mais velocidade na construção. Né? A gente tem um passivo habitacional gigantesco no nosso país. Eu vou invocar de novo a doutora Rose, minha esposa. Ela atua num segmento, eu não sei se vocês sabem, mais de 60% dos imóveis do Brasil não são regulares. Não tem papel validado juridicamente. O que isso quer dizer para nós? A pessoa, quando ela tem a segurança jurídica da casa dela, ela cuida melhor do imóvel, ela pinta mais. Então, não seria leviano da minha parte dizer que a gente tem um futuro legal pela frente, né? Queria a impressão de vocês, com a experiência que vocês têm na indústria, a opinião de vocês para daqui a 10 anos, 15 anos. Eu estou sendo utópico? Não, eu acho que não. Se a gente andar um pouco pelo Brasil, a gente facilmente visualiza que existem muitas áreas para ser pintadas ainda. Seja por dificuldade ou poder financeiro. Se o Brasil cresce com a economia, isso vai desenvolver. O modelo construtivo do Brasil vem mudando. Talvez numa velocidade que não seja tão rápida como a gente gostaria. Eu concordo 100% com esse ponto de transformar a construção para mais leve, mais limpa, mais sustentável. Então, aqui a gente se constrói ainda com muito cimento e bloco. Então, tem modelos aí que estão surgindo, que já existem em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Europa,
que vão facilitar esse processo. E quando você tem uma manutenção mais fácil, você vai pintar mais. Então, eu concordo, eu acho que o Brasil, a gente é o 5º mercado de tintas do mundo, porque nós somos um país grande. Sim. Tem mais de 200 milhões de habitantes e tem muita gente que consome. Mas precisa aumentar a qualidade desse consumo também, a frequência desse consumo. Então, eu acho que tem um conjunto aí econômico, iniciativas de modelos construtivos com a indústria, e aí a Cherwin está no jogo, porque é o que a gente tem feito também, buscado soluções, e o consumidor evoluindo com essa consciência de cuidar da sua casa, ou ter segurança para poder fazer esse investimento. Mas eu estou com você aí, não acho utópico. E ter a sua cor também, né? Como... Lógico. Eu também sou otimista, eu acho que o desafio é escalar boas soluções. A gente tem muita pesquisa, a gente tem muita indústria desenvolvendo alternativas viáveis. O desafio está na escalabilidade disso daí, para poder ter um custo menor e uma aplicabilidade maior. É o que você falou. Quando eu vou para Taboão, eu passo no Rodoanel, tem um mundo de oportunidades ali, né? Se você olhar, muitas casas ainda sem estrutura adequada, sem pintura, sem nem reboco, muitas vezes. Sim. Né? Então, eu acho que esse desafio da escalabilidade é eu acho que, de novo, eu também estou na tua linha. Eu sou otimista quanto a isso. Acho que cada vez mais a gente vai ter que buscar isso, até porque não vão ter outras saídas para a gente. A gente está olhando o planeta, o que está acontecendo, e a maneira como a gente está fazendo não está boa. Então, a gente vai ter que mudar várias coisas aí. Então, acho que tem essa oportunidade. E tem uma coisa para mim, no meu interior aqui, que eu acho que a gente pode colaborar mais entre indústrias. E aí eu digo, não estou falando das indústrias de tinta entre elas, estou falando de indústrias do segmento. Sim. E desenvolver talvez projetos juntos, collabs, que possam entregar um produto já colorido, sei lá, qualquer coisa que ajude no desenvolvimento do processo. Então, se as indústrias também unirem forças e trabalharem juntas em soluções, também pode ter uma oportunidade grande aí pela frente. Eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui, aproveitando que é papo de lojista, né? Bora. E dentro da associação a gente sabe que tem vários tipos de lojistas. Mas se a gente traçar uma média dos lojistas, o que vocês acham que o revendedor de tinta brasileiro precisa melhorar? Poderia melhorar até para ajudar nessa equação aí do futuro? Eu acho que esse é um processo evolutivo.